Olá, sou Sara Nascimento, psicóloga e psicopedagoga. Recentemente eu trouxe um vídeo para vocês, meu filho é especial, e agora? E hoje eu vou dar continuidade a esse vídeo, a esse tema, falando um pouquinho sobre TDAH, déficit de atenção, dislexia, hiperatividade. As pessoas confundem um pouco, e aí hoje eu vou estar esclarecendo para vocês. TDAH, déficit de atenção, dislexia e hiperatividade são condições facilmente confundidas devido à semelhança dos sintomas. Elas também podem passar despercebidas por familiares e professores. Eles chegam a notar comportamentos atípicos na criança, mas desconhecem a origem ou o caminho para descobri-las. Quando o diagnóstico não é feito, as crianças com esses distúrbios crônicos crescem acreditando ser incapazes, pouco inteligentes, preguiçosas, excessivamente distraídas e outros adjetivos que as diferem dos demais. Já quando ocorre o diagnóstico dessas condições, os portadores podem buscar o tratamento imediato. Acredite, é perfeitamente possível que os portadores tenham uma vida feliz, realizada e bem-sucedida. São pessoas capazes, diferente apenas nos mecanismos cerebrais. Antes de especular, procure o diagnóstico adequado. Essas condições tendem a ser identificadas quando a criança começa a ir à escola. Como esse ambiente a incentiva a pensar logicamente, a adquirir vários conhecimentos e a desafiar-se com atividades e projetos escolares, as suas dificuldades de aprendizagem começam a ficar mais evidentes. Atualmente, os pedagogos são os mais capacitados para identificar sinais de transtorno de aprendizagem e contar aos pais sobre as suas preocupações. A partir de então, as famílias podem buscar o diagnóstico adequado para identificar com exatidão as dificuldades dos filhos. É importante que essa atitude seja tomada antes que especulações sobre o comportamento da criança sejam feitas. Elas acabam fortalecendo falsos estigmas, como da burrice, da criança elétrica demais, e abalando a autoconfiança da criança. Os diagnósticos do TDAH, déficit de atenção, dislexia e hiperatividade costumam ser feitos de modo multidisciplinar, ou seja, envolve testes de fonoaudiologia, oftalmologia, neuropsicologia, psicopedagogia, entre outros. Quanto mais cedo ocorre o tratamento foi iniciado, melhor. Rótulos que machucam. A pessoa com um transtorno de aprendizagem não diagnosticado sofre não somente em razão das suas dificuldades de aprender. Outros fatores abalam a sua autoestima e incentivam o isolamento, como o bullying escolar, os comentários maldosos que duvidam da inteligência dessa pessoa. No trabalho, por exemplo, adultos com TDAH e TDA, dislexia ou hiperatividade são comumente discriminados por cometerem erros, por terem dificuldade de seguir instruções corretamente. Como eles desconhecem a sua condição, se sentem culpados e frustrados por não conseguirem ser profissionais adequados. Essa mentalidade pessimista abre portas para a aversão a si mesmo e pode corroborar para o surgimento de transtornos incapacitantes ao longo dos anos, como depressão, síndrome do pânico e ansiedade. Essas formas de tratamento também podem afastar esses indivíduos de oportunidades de encontrar e aprimorar talentos e aptidões naturais. Afinal, ao contrário do que é lhe dito, eles são inteligentes, só precisam encontrar as metodologias certas para desenvolver o seu potencial. Precisar de ajuda para reter informação, seguir instruções, prestar atenção em determinados elementos, entre outros, não implica que essa pessoa seja incompetente. Hoje já aprendemos que as pessoas precisam de instrumentos que satisfaçam as necessidades que surgem das diferenças e seus mecanismos cerebrais. Diferente não quer dizer ruim, menos importante ou qualquer outra conotação negativa. Mas quais as diferenças entre TDAH, TDA, hiperatividade e dislexia? Todas se tratam de condições que afetam o processo de aprendizagem de alguma forma. Por terem sintomas semelhantes e às vezes surgem concomitante, é importante aprender a diferença entre cada um deles.
Hiperatividade. Frequentemente ouvimos adultos falarem que uma criança é levada ou elétrica por ter muita energia. A hiperatividade é justamente caracterizada por um estado de energia excessiva. Ela é dividida em duas categorias: hiperatividade motora, a criança que não para quieta em nenhum momento e tem mais energia do que as outras crianças. Por ter mais pilha, ela precisa descarregá-la com brincadeiras, movimentos corporais e correria. Algumas crianças têm dificuldade de dormir em razão do nível de energia. Hiperatividade cerebral, a criança tem extrema agitação mental, a qual atrapalha a sua concentração e impossibilita o foco em um único objeto ou atividade. Ela fala muito, atropelando as palavras e mudando de raciocínio rapidamente. O comportamento hiperativo pode diminuir gradualmente quando a criança chega na puberdade e desaparece por completo na vida adulta, como também pode persistir. Nesse caso, os sintomas se manifestam de formas diferentes, como tendências a ser viciado em trabalho, dificuldade de fazer atividades com calma e a ansiedade. TDAH e TDA. De acordo com a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o adulto por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ocorre quando, além da falta de atenção, o indivíduo apresenta comportamento hiperativo. Durante o processo diagnóstico, é comum que seja feito um teste de TDAH para identificar quais sintomas do transtorno são mais frequentes nas condutas do dia a dia. Os adultos com suspeita podem consultar um especialista e requerer essa avaliação. Já o transtorno para o déficit de atenção, TDA, apresenta um diagnóstico possível quando a criança demonstra ter comportamentos excessivamente dispersos, principalmente durante as aulas. É comum que ela tenha dificuldades para tirar notas boas e concluir atividades devido à dispersão. Se seu filho ou sua filha é aéreo demais, daqueles que parecem estar viajando em outro mundo o tempo todo, vale observar os seus comportamentos com mais cuidado. No entanto, existe ao todo 18 sintomas de TDA. Além da desatenção, a criança pode ser letárgica, não ter motivação para estudar ou fazer tarefas simples, não conseguir expressar sentimentos, falar excessivamente ou falar pouco, ter dificuldades para aguardar a sua vez, entre outros. Assim, a avaliação dos pais pode ficar confusa. Dislexia. Não é burrice. O dislexo tem a cognição preservada e muitas vezes acima da média. Ele só precisa das ferramentas correspondentes ao seu modo de raciocinar para atingir o seu potencial. De causas genéticas e hereditárias, a dislexia caracteriza-se pela dificuldade de aprendizagem para ler e escrever. Em diferentes graus, os portadores não conseguem associar os fonemas às letras. A dificuldade similar nas ciências exatas, chamada de discalculia, provoca transtornos similares em relação aos números e às operações matemáticas. Outros sintomas incluem a dispersão, dificuldade de prestar atenção, fraco desenvolvimento da coordenação motora fina, que são as letras, desenhos, pinturas, fraca capacidade de memorização, falta de interesse no conteúdos impressos, dificuldades em ler mapas e usar dicionários, desorganização, seja em objetos ou em compromissos escolares, entre outros. De acordo com a Associação Brasileira de Dislexia, o transtorno acontece entre 0,5% a 17% da população mundial. Pode manifestar-se em pessoas com inteligência normal ou mesmo superior e persistir na vida adulta. A importância da psicoterapia. Independente da idade, a psicoterapia é fundamental para ajudar o indivíduo a conviver com as suas dificuldades de aprendizagem e afastar sentimentos de incompetência, os quais prejudicam a sua autoestima.
Tanto adultos quanto crianças se beneficiam no acompanhamento psicológico. Dependendo do quadro do paciente, o tratamento com psicopedagogo ou neuropsicólogo pode ser necessário. Ambos os profissionais são psicólogos com especialidades específicas que ajudam o paciente a viver com qualidade de vida. A psicoterapia para TDAH, TDA, dislexia e hiperatividade auxilia indivíduos de todas as idades a encontrarem o prazer em aprender e os encoraja a realizar atividades que sempre tiveram interesse. Além disso, o psicólogo ajuda o paciente a desenvolver uma rotina adequada e se organizar tanto em questões de compromisso quanto em arrumação de cômodos, de objetos. Ele passa a viver em um mundo que, enfim, corresponde às suas necessidades, o que o leva a perceber o seu potencial. É essencial que esse paciente receba apoio da família e de pessoas queridas durante o tratamento. No caso das crianças, o apoio dos pedagogos é outro fator indispensável para o avanço delas durante o acompanhamento psicológico. O importante é fazer uma análise criteriosa. Sem tratamento e sem apoio da família, da escola e do meio social, o indivíduo pode se sentir excluído, ter seu potencial subaproveitado ou procurar uma fuga nas drogas ou na delinquência. Seja para você, para um filho ou para alguma outra pessoa próxima, vale anotar cada característica dos distúrbios e procurar auxílio profissional para um tratamento em caso de dúvidas acerca dos sintomas. Ficamos por aqui, espero que tenham gostado. Se quiser saber um pouco mais sobre o conteúdo, dá um pulinho no meu Instagram. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!